bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos falar sobre o filo dos anelídeos, o filo Annelida, que é composto por oligoquetas, hirudíneos e os poliquetas. Vamos começar falando sobre as características gerais deste filo. Corpo alongado vermiforme. Então, um exemplo de anelídeo é a minhoca. Então, aqui eu tenho uma minhoca, o corpo é alongado na forma de um verme. A diferença é que ele é segmentado, ele tem várias partes similares. E essas partes similares a gente chama de metâmeros. Por isso que a gente fala que esses animais têm uma metameria. Simetria bilateral. Isso é, eu consigo dividir em lado esquerdo e lado direito. São triblásticos. Três blásticos. Então, eles têm 3 folhetos embrionários. A endoderme, que é esse tecido aqui em amarelinho. A mesoderme, que é o vermelhinho, e a ectoderme, que é o branco. Então, esses 3 folhetos, esses 3 tecidos embrionários vão dar origem a órgãos, aos sistemas. Eles são celomados. O que é um ser celomado? Eles têm um celoma. O que é o celoma? Celoma é uma cavidade. Então, aqui, a cavidade que está dentro da mesoderme, né? Dentro não, né? Está entre a mesoderme. Eles são protostômios. O que significa? Significa que durante seu desenvolvimento embrionário é formada primeiramente a boca, né? O blastóporo forma a boca. O corpo ele é revestido por uma cutícula transparente. Continuando com as características gerais, o sistema digestório é completo. Como assim completo? Tem um orifício que entra, neste caso a boca, e tem um orifício que sai, que neste caso é o ânus. Quando é incompleto, o mesmo orifício que entra é o orifício que sai. Então, se a gente for analisar a minhoca, ela tem uma boca, ela tem a faringe, ela tem um papo onde o alimento vai ficar, né, um tempinho, aí tem a moela, aí tem o intestino e o ânus. E aqui eu já vejo 2 tipos de digestão. Uma digestão química, que vai ter todas as enzimas digestivas, e uma digestão mecânica, que neste caso a moela, acontece a trituração dos alimentos ingeridos. O sistema circulatório ele é fechado. Isso significa que o sangue que corre dentro da minhoquinha não sai dos vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho vasos ventrais. Quando a minhoquinha anda fazendo aquele movimento, vai bombeando. Então, nesse caso aqui, são os corações da minhoca, os vasos contráteis ou corações contráteis, fazendo com que o sangue percorra todo o corpo da minhoquinha. Tudo bem? Sistema respiratório. A minhoca, nesse caso, respira pela pele, uma respiração cutânea, e alguns integrantes que são aquáticos vai ter uma respiração branquial. Então, aqui a gente vê, por isso que a pele tem que ser úmida também. Aqui a epiderme, os vasos sanguíneos e as trocas gasosas se dando por difusão através da pele. Continuando com as características gerais, o sistema excretor é feito por nefrídeos, né? Chama metanefrídeo porque em cada metâmero, o que é metâmero, né? Cada divisãozinha apresenta o seu nefrídeo, que é tipo um rim, ainda não tão desenvolvido quanto o nosso, que vai fazer a excreção dos resíduos do sangue. O sistema nervoso ele é ganglionar, esses têm gânglios centrais na região da cabeça, e cada pedacinho do metâmero tem o seu gânglio e o seu feixe nervoso. Vamos falar
sobre os oligoquetas, que são as minhocas. Óligo, poucas, quetas, cerdas, poucas cerdas. Ambiente terrestre, úmido, e eles possuem o clitelo. O clitelo, ele vai fabricar o casulo na hora da reprodução. Então, falando da reprodução das minhocas, as minhocas, elas são monóicas. Isto significa, são hermafroditas, mas a reprodução ela é cruzada. Então, uma minhoca manda os seus espermatozoides para outra. Há uma troca de espermatozoide. Esse clitelo produz o casulo pega os ovócitos, vai se deslocando até chegar na região onde ficam os espermatozoides. A fecundação ela é externa, ela acontece nesse casulo e ele é liberado na terra, né? O desenvolvimento ele é direto, não tem estágio larval no caso das minhocas. E as minhocas, elas têm uma grande importância, porque elas produzem o humus, que é o cocôzinho da minhoca, que serve na adubação. Além disso, o fato delas cavocarem o solo ajuda também na entrada de água e de ar. Os poliquetas, os nereis, poli, muitas quetas, muitas cerdas, são marinhos, são dioicos, isto é, tem o feminino e o masculino. A fecundação acontece fora do corpo da fêmea e aqui eu tenho estágio de larva, uma larva ciliada. Tem parapódios. Parapódios são essas sardinhas que ficam do lado, que tem um monte de funções. Eles são bentônicos, eles moram no fundo das águas, neste caso, no fundo do mar. E os iridíneos, que são as sanguessugas, elas não têm cerdas nenhuma. São de água doce, isso é, dulcícolas, e elas apresentam ventosas para sua locomoção, que é uma ventosa na parte da frente e uma ventosa na parte de trás, que auxilia na locomoção e na alimentação. O próprio nome já diz, sanguessugas são ectoparasitas, então ela tem que sugar o sangue de algum ser vivo. Não vai matar esse ser vivo. E elas apresentam também uma substância anticoagulante. Tanto que se você vir uma sanguessuga sugando seu sangue, não tire-a de vez. Deixa que ela acabe a sua alimentação. E antigamente elas eram usadas na medicina para diminuir hematomas. E é isso aí. Se você gostou do Fio dos Anéis, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus colegas e até o próximo filo. Tchau!